Faça sua aposta com a Bet Nacional. Clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mercado da Bola 2.0. Aqui você encontra as melhores notícias do Corinthians e Palmeiras em primeira mão. Já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber notícias diárias do seu time de coração e também deixe o seu like no vídeo. O Corinthians iniciou sua trajetória de forma positiva no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vitor Pereira viajou até o Rio de Janeiro e bateu o Botafogo, que teve o apoio de mais de 40 mil pessoas, por 3-1, com grande atuação de Willian. Agora o time se concentra para um duelo importantíssimo na Copa Libertadores da América. Depois de perder na estreia para o Always Reeds, por 2-0, o alvinegro paulista precisa de uma vitória contra o Deportivo Cali, na Neoquímica Arena, nesta quarta-feira, 13. Enquanto isso, a diretoria enviou os relatórios do balanço de 2021, e que ainda serão analisados pelo Conselho Deliberativo. Segundo o All Sport, a contratação de Roger Guedes não foi feita com caráter gratuito, ou seja, apenas pagamentos de salários e luvas. A reportagem apurou que custa um pagamento de 16,4 milhões de reais pela aquisição. Em nota explicada, estão descritos como os gastos efetivamente incorridos com a contratação ou a renovação de contrato de atletas profissionais são calculados pelo valor efetivamente pago ou contratado. Inclui-se nesses gastos o pagamento de luvas ou assemelhados, sem direito de ressarcimento pelo clube. No documento, Willian também consta com um custo de 2,01 milhões de reais. O atacante chegou vindo do Arsenal, da Inglaterra. O Corinthians assinou o contrato com Guedes até 31 de agosto de 2025, tendo 40% dos direitos econômicos do atacante. Enquanto o Camisa 10 assinou até o fim de 2023, com 100% dos direitos ao alvinegro. Há pouco mais de 30 horas do fechamento da primeira janela de transferências da temporada do futebol brasileiro, o Corinthians vê dois jogadores no elenco com potencial de saída, mas ainda sem propostas, Luan e Danilo Avelar. O meio-campista e o zagueiro, lateral esquerdo, não estão nos planos prioritários do técnico Vitor Pereira. Como são jogadores de altos salários, principalmente Luan, um dos maiores do elenco, a diretoria aceitaria até mesmo dividir os vencimentos com outra equipe do futebol brasileiro. Embora sejam mais vantajosos, uma venda ou um empréstimo com 100% dos salários pagos são vistos como improváveis. Caso nada seja fechado, a dupla só poderá ser negociada no futebol nacional a partir de 18 de julho, quando se abre a segunda janela brasileira, até 15 de agosto. Embora tenha sido exaltado por sua qualidade na chegada do técnico português, que disse que o jogador dependia apenas dele próprio para se recuperar, Luan não participou de nenhum jogo com o treinador. Nas últimas partidas, ficou fora por um suposto desconforto no quadril. Em 2022, fez só 3 jogos no Paulistão, todos com o interino Fernando Lázaro. Aos 29 anos, ele tem contrato até o fim de 2023 com o Corinthians. Luan está em recuperação. Quando estamos assim, dependemos de nós próprios. A força de uma pessoa é muito mais de dentro do que de fora. Aprendi isso muito cedo. Luan precisa se encontrar, acreditar nele. Conheço ele há muitos anos e tentei levá-lo para a Europa. Sei das suas qualidades. Mas tem que ser ele. Não é o treinador que vai transmitir isso, disse Vitor em sua chegada. O caso de Avelar é um pouco mais complexo. Com contrato até o fim do ano, ele não vem sendo relacionado por uma decisão da diretoria, que decidiu tirá-lo dos jogos desde que o atleta cometeu um ato racista num jogo online. Na ocasião, a pressão da torcida tornou insustentável sua permanência. Avelar pediu desculpas públicas, buscou grupos de estudo sobre racismo, mas não voltou a atuar. Nos últimos meses, o jogador recebeu sondagens de clubes como Cruzeiro e Coritiba, mas nunca houve uma negociação em estágio mais avançado. Ele treina todo dia com o elenco principal. Desde que assumiu o comando técnico do Corinthians, Vitor Pereira vem buscando resolver todos os problemas e encontrar as melhores opções dentro do elenco, justamente para saber com quem pode contar nessa temporada. No jogo diante do Botafogo, por exemplo, muitas mudanças ocorreram e o resultado foi bastante positivo. Em sua entrevista de apresentação, o treinador, de cara, foi questionado especificamente sobre um jogador, que não consegue render desde que foi contratado, Luan.
O camisa 7 continua sem receber chances e constantemente é criticado pelos torcedores, justamente por seu alto salário e as cifras que foram incluídas em sua contratação. Com 29 anos, está desde 2020 no timão, entrando em campo, ao todo, apenas 78 vezes, marcando 9 gols e dando 5 assistências. Mesmo com diferentes comandantes, o meio-campista não conseguiu repetir as atuações que teve em tempos de Grêmio, especialmente em 2017, quando brilhou na Copa Libertadores e foi considerado o Rei da América. Essa apatia dentro de campo fazem com que os dados informados pelo portal ESPN gerem revolta na Fiel. Para tirar Luan do Sul, o alvinegro pagou quase 29 milhões de reais. Com um salário mensal de cerca de 700 mil reais, já recebeu em torno de 21 milhões de reais. Dessa forma, cada gol custou 5,5 milhões de reais, cada assistência 10 milhões de reais e cada toque na bola 15,5 mil reais. Sabendo desse prejuízo altíssimo, a diretoria topou dividir os salários mensais para emprestá-lo nessa temporada, mas restando pouco tempo para o final da janela de transferências, o atleta não recebeu nenhum contato e deve permanecer incluído no elenco, mesmo que esteja, aparentemente, fora dos planos de Vitor Pereira até aqui. O Corinthians foi procurado pelo Botafogo para negociar Gustavo Mosquito, atacante de 24 anos. As negociações, segundo apurou a reportagem do GE, não avançaram em um primeiro momento. A janela de transferências do futebol brasileiro entra em suas últimas 24 horas nesta terça-feira. O jogador foi informado da oferta e aguarda a definição dos clubes e do empresário Carlos Leite. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL, que aponta os valores do negócio entre R$18,7 e 21,1 milhões de reais. Mosquito tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 2023. Recentemente, o atacante atingiu uma meta de jogos que lhe rendeu um bônus. A negociação é vista como difícil de se concretizar. A não ser que seja por um valor acima do normal para uma venda, o Corinthians não pretende negociar outros jogadores, exceção feita ao meia Luan e ao zagueiro Danilo Avelar. Em General Severiano, do outro lado, já quem aponte a negociação como encerrada. O técnico Vitor Pereira também não quer perder mais jogadores para a temporada. Com o treinador português, o atacante participou da vitória do Corinthians por 3-1 sobre o próprio Botafogo, neste domingo, entrando no segundo tempo.